A graça e a paz do nosso Senhor Jesus para você que está em sua casa nesta tarde maravilhosa de 11 de julho. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e este é mais um dos nossos encontros do nosso querido programa Missão Desafio em Ação, nosso encontro semanal, onde nós estamos sempre tratando de assuntos que ocorrem tanto dentro quanto fora do nosso Brasil, assuntos que são relevantes ao cumprimento do ID missionário do nosso Senhor Jesus, em testemunho a todas as gentes em toda a terra. Então seja muito bem-vindo ao nosso programa nesta tarde maravilhosa. Quero louvar a Deus pela sua vida e agradecer por este carinho imenso de você estar conosco para mais uma tarde onde estaremos desta vez conhecendo um pouco mais da estrutura missionária da nossa obra. Será que você sabe exatamente quem somos, o que fazemos, quais as principais ramificações dentro da Missão Desafio que atendem às necessidades dos campos no Brasil e no mundo? Então nós estaremos dando início a mais uma série temática dentro do nosso programa, na qual nós estaremos explorando agora todas as nuances organizacionais da nossa MD. E para isto, eu quero começar neste momento orando com você que está na sua casa, no seu trabalho, para que nós tenhamos um tempo maravilhoso e abençoado de aprendizado, união e crescimento na obra missionária do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aonde você estiver, feche seus olhos e ore comigo neste momento para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Pai amado Senhor, nós te damos graça, Pai, porque aqui estamos, Senhor, em mais uma tarde, reunidos, Pai amado, para louvor, honra e glória do Teu nome. Pai querido Senhor, neste momento, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos, Senhor amado, aprender de Ti, Pai. Aprender, Senhor amado, como funciona, Senhor amado, o Teu reino de uma forma um pouco mais aprofundada. E, Senhor amado, que a nossa mente possa vir a ser impactada, Pai, pela necessidade, Senhor, da Tua obra, pela necessidade, Pai amado, que seja enxergada, Pai, por nós, para que o Teu ID imperativo seja cumprido em toda a terra. Pai amado, Senhor, que através deste momento, dessa série, Senhor Deus, que nós estamos iniciando hoje, Pai querido, que nós possamos ser constrangidos, impactados e encorajados, Pai, a testemunharmos cada vez mais, Senhor, de Ti, de forma cada vez mais ativa, para que o Teu nome, Pai amado, seja glorificado e engrandecido por meio das nossas vidas. Pai querido, Senhor, nos torna trabalhadores, Pai, para a Tua obra. Nos desperta, Senhor Deus, para o chamado, Senhor Deus, missionário que o Senhor tem para cada um de nós. Esta é a nossa oração, Senhor, nesta tarde. Que o Senhor abra, Pai amado, o nosso coração e o nosso entendimento para crescermos juntos em prol do Teu reino, Pai. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nós recentemente encerramos a nossa série temática sobre os continentes, após um trajeto maravilhoso e enriquecedor. Nós podemos aprender um pouco mais sobre as diferentes culturas, sobre os diferentes modos de se ver a história de cada um dos países que mencionamos. Nós podemos ver um pouquinho, ainda que de forma mais superficial, desta ótica cultural que o nosso Senhor Deus expressou na multiformidade de todas as pessoas, nações e culturas em todo o planeta. Nós vimos que cada um dos países que falamos tem histórias. Nós vimos que existem trajetórias, línguas diferentes, povos que são unidos por um passado distinto, cada um dos quais com capacidades, com peculiaridades, com coisas que são tão preciosas aos olhos de Deus e para todos nós que fazemos parte da criação divina. Nós percorremos a África, ali olhando as diferentes histórias que compõem o continente africano. Nós vimos que nem toda a África é igual, nós vimos que existem vários tipos de países dentro daquele continente. Nós falamos um pouco sobre a história da Tríplice Fronteira Africana, esse que foi e é um dos nossos campos de maior projeção a nível Missão Desafio. Nós falamos um pouco sobre as diferenças culturais que existem naquele lugar. Nós falamos um pouco mais também, saindo um pouco do contexto africano e indo agora para o contexto das Américas. Nós falamos sobre a diferença que existe no nosso vasto continente americano. O maior continente em dimensão vertical no planeta Terra.
Falamos das diferenças que existem entre a América inglesa e a América espanhola e a portuguesa. Por que os Estados Unidos são tão diferentes da América Central, do Peru, da Argentina? E por que nós somos o único país de colonização portuguesa no continente americano? Nós falamos sobre isso. Falamos das nuances culturais e históricas, da riqueza maravilhosa que existe em várias civilizações aqui do continente latino-americano, como, por exemplo, a civilização Inca no Peru. Irmãos, é precioso quando vemos o olhar de Deus expresso a cada um desses países, a cada uma dessas culturas espalhadas neste planeta que nós habitamos. Saindo da América, depois de um período maravilhoso, nós fomos até a Europa. E lá na Europa nós pudemos aprender um pouco mais sobre as várias contribuições que aquele continente fez para a nossa vida hoje, ao longo da história. Nós pudemos entender as raízes do pensamento que possuímos, a nossa evolução e desenvolvimento enquanto civilização, desde a época do renascentismo, no século XV, passando por correntes filosóficas de desenvolvimento, como foi o iluminismo no século XVIII. Nós vimos essas filosofias, a origem de cada uma delas, nós comentamos um pouco sobre essas influências e como isso tudo chegou até nós no dia de hoje. No tempo que nós vivemos hoje, como o continente europeu nos influenciou e nos influencia. Nós passamos por este momento. Saindo depois da Europa, nós fomos para a Ásia, aonde será, na verdade, o tema do nosso simpósio este ano, o tema do nosso simpósio que tem como título Ásia, um olhar para muitos olhares. Nós vimos um pouco da riqueza cultural existente na Ásia, que não somente é uma terra de pessoas homogêneas, como todos falam, mas que existem culturas diferentes, que existem histórias diferentes, povos diferentes, desafios diferentes a serem enfrentados no continente asiático. Nós falamos um pouco sobre cada uma dessas coisas. Nós vimos, por exemplo, a grande ameaça que o comunismo representa para a civilização na qual ele está inserido. Nós vimos o ponto de convergência entre as doutrinas do comunismo e a fé cristã. Nós vimos que são coisas incompatíveis uma com a outra. Nós aprendemos a lidar com todas essas situações e olharmos para a Ásia com um olhar carinhoso. E uma vez que damos a volta neste mundo, o que é que nós devemos fazer? Aonde nós devemos agora direcionar o nosso olhar? Agora que sabemos o mundo que vivemos e as diferentes nuances culturais, para onde nós devemos olhar a seguir? É sobre isso que nós vamos estar tratando neste nosso programa, nesta introdução a esta nova série temática, na qual trataremos da missão desafio como organização. Vamos estar falando ao longo destes programas sobre a existência dos vários órgãos, das várias estruturas de apoio da Missão Desafio. Contaremos com várias entrevistas, várias participações de pessoas chaves ligadas a todo este processo, que conhecem intimamente cada uma dessas estruturas e que vão com certeza enriquecer a nossa vida, nos transmitindo a solidez e a credibilidade da instituição da qual todos nós, enquanto povo de Cristo, enquanto denominação, o Brasil para Cristo, fazemos parte. Será que você conhece a história da Missão Desafio? Como ela surgiu? De onde ela veio? Quais foram os fatos chaves que a transformaram neste órgão maravilhoso de missões hoje oficial de nossa denominação? Será que você conhece como funcionam os escritórios regionais da nossa Missão Desafio? Como foi que houve a origem da ideia de formação desses escritórios, para que eles estivessem sendo essas estruturas de apoio na nossa organização, com a destinação de captar recursos, espalhar a informação, auxiliar as igrejas locais? Será que você sabe como surgiu o nosso Centro de Formação Missionário Alfa na nossa denominação? Será que você consegue entender todas as esferas dessa instituição maravilhosa na qual todos estamos inseridos? É sobre isso que eu venho falar neste programa introdutório para você. Nós vamos estar percorrendo, queridos, etapas, entrevistas e vários momentos de aprendizado. Porque existe uma história, e eu quero compartilhá-la com você, na qual não se pode conhecer um homem
se você não conhece a história da qual ele faz parte. Há um livro da literatura brasileira que narra o encontro de um jovem com um sábio. E neste encontro, o sábio lança para esse jovem uma história dizendo sobre a importância de se preservar valores e conceitos em sua vida. Nós vivemos e estamos inseridos em uma obra que foi fundada por um missionário, nosso querido missionário Manuel de Melo, o qual, obedecendo a uma visão divina, cumpriu o chamado que estava destinado, estava colocado pelo Espírito Santo em seu coração, e que hoje frutificou ao estarmos em mais de 32 países espalhados, termos mais de 2.000 igrejas em território nacional e termos mais de 300 missionários espalhados por 4 continentes ao redor do mundo. A visão que o Espírito Santo conferiu a este homem, que hoje continua viva e expandindo-se a cada dia. Essa visão, queridos, ela precisa estar viva em nossos corações. E para ilustrar este conceito, na história mencionada pelo livro, dizia-se que um jovem foi até o topo de uma montanha e soube que no topo dessa montanha havia um grande homem sábio. E este homem sábio tinha a resposta para todas as perguntas, e sabendo disso, o jovem foi e queria encontrar o segredo da felicidade na sua vida. E ele vai buscar neste homem a resposta. E quando ele se dirige a este lugar, a história nos conta que havia uma multidão de pessoas de vários locais, de vários lugares, de vários países. E o rapaz passa mais de 2 horas naquela fila para ser atendido. Quando chega diante do sábio, ele responde: Senhor, qual é o segredo da felicidade? E o sábio olha para aquele jovem e diz assim: olha, tua pergunta é muito boa, mas eu não posso respondê-la agora, ela demanda uma resposta muito profunda. Faça o seguinte, eu vou atender primeiro toda esta multidão e depois, daqui a algumas horas, você retorna e eu te dou uma resposta mais aprofundada. Então, enquanto isso, dá uma volta por aí, caminha pelo meu palácio, mas enquanto você estiver aí passando o tempo, eu quero te dar algo. E ele retira uma colher e pinga nesta pequena colher 2 gotas de azeite. E ele diz assim: olha, esse é o presente que eu te dou. Enquanto você caminhar por este palácio, apenas peço uma coisa: não deixe cair essas 2 gotas de azeite desta colher. O jovem entende aquilo e sai da presença do sábio com os olhos fixos naquela colher. E ele caminha em todos os lugares com o maior cuidado do mundo para que aquele óleo não seja derramado, para que aquele azeite não caia. Horas depois ele chega à presença do sábio e o sábio diz: e então, você circulou por meu palácio? E esse jovem vai dizer que sim. E o sábio então, com um sorriso no rosto, ele vai dizer: então você reparou nas tapeçarias da minha sala? Você reparou no jardim que o meu jardineiro demorou X anos para criar? Você reparou nas esculturas que estão dispostas no corredor principal? Você viu a minha coleção de arte e tudo mais? E o sábio começa a perguntar àquele jovem muitas coisas, e o jovem envergonhado confessa que não viu nada. Ele apenas estava preocupado em não deixar cair as gotas de óleo daquela colher. E o sábio diz para esse jovem este conceito: olha, para com isso. Volte e veja as belezas do meu palácio. Porque você só consegue conhecer verdadeiramente uma pessoa quando você conhece a história dela. Então o jovem sai dessa vez da presença do sábio e começa a reparar detalhadamente em cada porção do ambiente em que ele estava. Ele olha os detalhes do cimento, ele olha os detalhes que são feitos pela cerâmica, ele olha as esculturas, o jardim, as tapeçarias, ele vê todas essas coisas. E depois de mais um bom tempo, ele volta à presença do sábio e ele relata exatamente tudo aquilo, detalhadamente, o que tinha visto. O sábio ouve esse jovem com atenção e diz assim: muito bem, você conhece a minha casa, você conhece a minha história. Mas aonde estão as 2 gotas de óleo que eu te dei? E o jovem percebe que em algum momento do caminho, essas gotas de óleo haviam caído. E o sábio, olhando para esse jovem com um sorriso, diz: esse é o segredo da felicidade na sua vida. Você deve olhar todas as circunstâncias, aprender todos os elementos, mas nunca se esquecer das 2 gotas de óleo em sua colher. O jovem sorri, entende a lição e vai embora. E trazendo para a ótica dos nossos dias,
Queridos, de nada adianta nós sabermos apenas um punhado de informações sobre várias culturas diferentes, sobre vários países diferentes, sobre várias localidades, pessoas, fés, sistemas de religião e tudo mais, se nós esquecemos das 2 gotas de óleo na nossa colher. E quais são essas 2 gotas? São os desígnios pelo qual fazemos todas essas coisas. São as declarações pelas quais nós somos movidos para anunciar o Evangelho em todo o mundo. É a visão que foi dada a um homem da parte do Senhor e que frutificou até que eu e você estivéssemos aqui hoje, neste programa, unidos talvez de estados diferentes, de cidades diferentes, de países diferentes, por que não? Mas unidos em prol do compromisso de estender a mensagem do Evangelho libertadora a cada criatura. Você consegue entender isso? Você consegue entender que tudo isso que nós estamos tratando e aprendendo só tem sentido quando nós entendemos verdadeiramente a nossa casa, o nosso ponto de partida? Essa é uma reflexão que quero deixar para você nessa tarde, nesta primeira parte do nosso programa. Existe um psicólogo muito conhecido no meio conservador e também cristão, chamado Jordan Peterson. E este homem, apesar de ser um homem muito famoso e muito proeminente no mundo, o Jordan Peterson, ele tem algo interessante. Uma vez, em uma de suas entrevistas, em uma de suas muitas palestras, ele dá palestras ao redor do mundo, em várias universidades famosas, centros de convenções e tudo mais, um dos jovens disse assim para ele, se levantou da plateia e ao fazer uma pergunta disse: olha, senhor Jordan, o mundo está derretendo com o aquecimento global, os animais estão sendo extintos, as calotas polares estão derretendo, o mundo está se acabando, e o que você aconselharia para um jovem que tem o desejo, está vendo esses problemas e tem um desejo de mudar o mundo? E a resposta do senhor Jordan Peterson foi algo que me impactou bastante. Ele disse: o meu conselho para esse jovem é: arrume primeiro a sua cama todos os dias. A moça ficou extremamente decepcionada na plateia. O entrevistador também aparentou não entender aquela resposta e questionou a ele: olha, mas o problema que a gente está falando é muito sério. Ela está falando de um problema que está presente em vários países diferentes. Ela está falando de um problema do mundo. E se um jovem quer mudar o mundo, por que o senhor manda ele simplesmente arrumar a própria cama? E o senhor Jordan Peterson falou o seguinte, que a soma de pequenos esforços individuais é que é a chave para que a grande situação seja mudada. Para que você entenda na sua casa, no seu trabalho, aonde você está, o que vamos falar durante esses novos programas são os elementos individuais da nossa denominação. São as pequenas partes da nossa cama na qual estamos inseridos. São os lençóis, são todos esses elementos os quais diariamente estão ao nosso redor. Então, depois de olharmos para fora, nós vamos olhar para dentro, entendermos a nossa visão, quem somos, o que fazemos, como fazemos, por que fazemos. Eu espero que você esteja comigo, feliz por essa nova jornada, que com certeza vai te fazer ser um cristão melhor, um membro melhor, um crente melhor e um membro mais ativo desta nossa família, que é a nossa denominação, e também um participante mais engajado com este que é o nosso órgão oficial de missões, a nossa Missão Desafio. Então, fica conosco, daqui a pouquinho a gente volta, em nome de Jesus, para mais uma rodada de aprendizado com a graça do nosso Senhor Jesus. Daqui a pouco nós voltamos em nome de Jesus. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às
8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira, às 15 horas, pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você, um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. E eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e na sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Estamos de volta aqui na nossa TV Manda Aqui Online. Mais uma vez, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o missionário Vitor Soares e nós estamos juntos no nosso programa Missão Desafio em Ação, nosso encontro semanal, onde sempre estamos tratando de um novo tema relacionado ao reino do nosso Senhor Jesus e principalmente ao cumprimento do ID imperativo de Cristo, em testemunho a todas as gentes em toda a terra. Estamos falando neste programa de hoje uma introdução à nossa nova série temática que vamos estar tratando neste próximo mês aqui de julho, onde nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre a nossa denominação e a nossa família da qual fazemos parte. Na primeira parte do nosso programa, nós falamos um pouco sobre a necessidade de entendermos os elementos principais da nossa fé.
Vimos por meio de alguns exemplos que a partir do momento que nós estamos apenas olhando para fora, apenas olhando para as outras circunstâncias, se torna fácil esquecermos daquilo que nos chamou, daquilo que nos motiva, em primeiro lugar, a fazer tudo o que nós fazemos. Para atender essas necessidades que existem mundo afora, das quais nós aprendemos em tantos programas, agora falando sobre os continentes, diferenças culturais, históricas, para atender a todas essas necessidades, foi que surgiu a nossa missão desafio, como um instrumento do Senhor dedicado ao fortalecimento da obra missionária e, posteriormente, com a graça do nosso Deus, passando por diversas adaptações, até chegar hoje ao status, como temos atualmente, de órgão oficial de missões da nossa denominação. E com a graça de Deus, presentes em mais de 32 países, com mais de 300 missionários espalhados ao redor dos 4 continentes do mundo. Nós estaremos falando bastante sobre este aspecto denominacional da nossa obra. E talvez para você possa entender o seguinte: olha, Vitor, eu entendo, eu conheço o nome Missão Desafio, eu conheço a nossa denominação, eu conheço tudo isso, nada disso me é estranho. Mas se eu te fizer essa pergunta, por que existe a necessidade de uma junta missionária, de um órgão de missões na nossa igreja, você saberia me responder? Qual seria talvez a tua resposta diante dessa pergunta? Algumas pessoas hoje ainda têm o costume, o péssimo costume, devo acrescentar, de denominar uma agência missionária como um mal necessário. Nós temos essa ideia de que a agência missionária ela está ali cumprindo um papel de que a igreja local deveria fazer, mas não faz. Infelizmente, essa é a visão que muitas pessoas possuem hoje em dia quando falamos sobre a obra missionária. Mas eu quero te convidar a olhar para esta mesma situação sobre outra ótica. Na verdade, não olhar a junta de missões, a agência missionária, órgão missionário como algo ruim, mas como uma ferramenta dada por Deus para que a sua palavra seja expandida, conhecida e divulgada em toda a terra, de forma complementar ao trabalho de uma igreja local. E para olhar isso, é necessário que nós entendamos a diferença de tudo aquilo que nós temos hoje como conceito de obra missionária. Quando pensamos em obra missionária, muitas pessoas imaginam que o missionário é apenas aquele que está indo a uma nova cultura, a um novo lugar, a um novo país e anunciando o evangelho de uma forma diferente. E na verdade a palavra de Deus nos mostra que não é bem assim. Nós podemos perceber isso no livro de Atos. No capítulo 1, no versículo 8, nós vamos encontrar um dos textos mais conhecidos sobre a obra missionária. É um texto bastante conhecido, eu gostaria que, se você pudesse, você acompanhasse comigo este texto da palavra do Senhor. E diz assim a palavra de Deus: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse imperativo é dito pelo nosso Senhor Jesus, quando ele ainda estava com os seus discípulos, como uma promessa daquilo que haveria de vir sobre eles. O Espírito Santo, o outro Consolador prometido, que estaria com os discípulos para sempre, que seria a concretização da frase de Cristo, que ele não os deixaria órfãos, estaria com eles todos os dias. Então, por meio desta frase, que o Espírito Santo viria e faria dos discípulos testemunhas de Cristo, nós temos a primeira parte da promessa do Evangelho. Mais à frente, em Atos, no capítulo 2, nós vamos encontrar um momento maravilhoso da descida do Espírito Santo. A partir do versículo 1, nós encontramos a palavra de Deus sendo expressa da seguinte forma: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem.
E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. Ouvindo-se, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você consegue perceber que aqui nós temos agora a descida do Espírito Santo diante dos apóstolos e que diante deste momento maravilhoso na história, ao qual o Espírito Santo se apresenta e todos começam a testemunhar as maravilhas de Deus em vários idiomas diferentes, e pessoas de várias nações começam a entender, talvez pela primeira vez, aquilo que Deus tinha feito. Você consegue perceber o quão maravilhoso isso foi? Ora, ali não havia uma denominação explícita, ali não havia Brasil para Cristo, ali não havia Assembleia de Deus, ali não havia Igreja Batista, ali havia o povo de Deus reunido, a igreja viva do nosso Senhor Jesus. E o Espírito Santo atua dando a este povo a capacidade de testemunhar, exatamente como Jesus havia falado em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Testemunhar, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Aqui nós temos uma igreja local, cheia do Espírito Santo, agindo ativamente para que a palavra de Deus seja conhecida por outras pessoas. E aqui é maravilhoso pensarmos que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, ele vai falando e ele vai dizendo, testemunhando sobre a história para os judeus. E o que eu acho incrível, queridos, é que o poder de Deus é tão forte naquela ocasião, que no versículo 37, quando Deus testemunha da palavra, e Pedro age como este eco, este canal aos irmãos, a palavra do Senhor frutifica. Aquelas pessoas que estão naquele lugar dizem: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E Pedro responde, disse-lhes: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E no versículo 41, se você acompanhar comigo na sua Bíblia, você encontra o resultado desta ação. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Você consegue perceber o poder que a palavra do Senhor ela possui? Irmãos, quando falamos mais cedo da história das gotas de óleo na colher, das gotas de azeite na colher, como um segredo da felicidade, vamos imaginar esta parábola, esta metáfora, como sendo o seguinte, irmãos: o segredo para termos uma vida plena em Deus é reconhecermos essas duas gotas que foram colocadas na nossa pequena colher. A primeira dessas gotas é a graça do Evangelho que foi derramada na nossa vida. Essa graça que nos impulsiona e que nos capacita a testemunhar do Deus que nos salvou. Isso é o que acontece ao longo da palavra do Senhor. É por meio desta graça que Paulo, lá no livro de Atos, mais à frente, Paulo vai ser chamado por Deus e vai ser colocado, posto como um vaso escolhido para os gentios, para testemunho aos gentios na palavra do Senhor. É por causa desta maravilha da graça de Cristo manifesta que nós vamos encontrar o apóstolo Paulo mais na frente, sendo agregado a um outro homem, que é o nosso querido irmão Barnabé, no começo da narrativa de Atos. E ele vai ter justamente um papel ligado a uma igreja local. A igreja local, ela age como este farol que apoia, auxilia e ajuda a igreja menor, o público de Deus, o povo de Deus que está perseguido em outras realidades. Nós vamos encontrar a igreja pequena de Antioquia agindo de forma ativa ao Senhor. Se você observar em Atos no capítulo 11, no versículo 27, nós vamos encontrar
o testemunho maravilhoso desta igreja, que diz assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, levantando-se por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Louvado seja o nome do Senhor. Você consegue entender, queridos, que na igreja de Antioquia, lá na época que Paulo está ali congregando, que Barnabé o leva lá para Antioquia, eles congregam juntos naquela igreja, o testemunho do Espírito Santo é tão forte que pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos, pequenos cristos, ligados a uma igreja local. Perceba, não havia aqui uma agência missionária, não havia aqui uma organização missionária, não havia nada disso. O que havia eram pessoas transformadas e remidas no nome do Senhor Jesus, dispostas a estarem dando as suas vidas para que o Espírito Santo testemunhasse aos outros corações aquilo que Cristo havia feito. Então essas pessoas abrem o seu coração de uma forma tão maravilhosa que são reconhecidas como pequenos cristos. Reconhecem as necessidades das outras igrejas, estruturam-se nessa necessidade e vão seguindo e apoiando cada vez mais. E esta igreja local, a cada momento, começa a amadurecer, a evoluir, a crescer, até que nós chegamos finalmente no embrião daquilo que seria uma agência missionária, um órgão de missões. Em Atos, no capítulo 13, do versículo do 1 ao 3, nós vamos encontrar esta realidade. A palavra do Senhor assim nos diz. Em Atos, no capítulo 13, nós vamos encontrar da seguinte forma, expresso na palavra de Deus. Na mesma igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Você consegue perceber aqui uma igreja local sendo usada como um instrumento de Deus para o envio de missionários às nações? Ao longo de todo o livro de Atos, nós vamos ver as grandes viagens missionárias de Paulo. Nós vamos ver a primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem, até o momento no qual ele é preso, interrogado e levado a Roma, até o dia da sua morte, e ali termina a história deste grande homem de Deus. Mas o que eu quero que você entenda é que a igreja de Antioquia, ela se torna uma igreja tão ativa, queridos, tão vibrante, tão engajada com o reino de Deus, que ela está presente apoiando Paulo. É para ela que Paulo retorna no final de suas viagens, alegre, exultante, e ele está ali, alegrando-se com os irmãos, celebrando tudo aquilo que Deus tem realizado, e a igreja cresce, estrutura-se e apoia. A igreja de Antioquia é um exemplo, queridos, daquilo que é o papel de um órgão de missões hoje em dia. E talvez você me pergunte, mas Vitor, por que de um órgão de missões e não da igreja? Porque hoje nós vivemos em uma outra realidade, queridos. Hoje uma igreja com 10, 15, 20 membros não consegue, sozinha, enviar um missionário para uma realidade como a Europa, onde esse missionário necessitará de um sustento financeiro de vários milhares de reais. Ela sozinha ela não consegue. Mas por meio de uma junta missionária, de um órgão de missões, o Senhor Deus nos deu estratégias para que estivéssemos agregando esforços e com um pouco de muitos pudéssemos estar sustentando os nossos missionários nos mais diversos países e realidades nas quais eles estão presentes. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Você consegue se alegrar aí onde você está, porque Deus nos deu sabedoria. Deu sabedoria para os seus filhos, para que fossem guiados pelo seu Espírito e estivessem conduzindo a nossa obra debaixo da visão do nosso Deus. Assim foi com o missionário Manuel de Melo,
Assim tem sido hoje em dia, com as nossas lideranças, aos níveis locais, estaduais, nacionais. E assim será, queridos, porque a obra do Senhor, ela segue adiante. Porque Deus é o maior interessado em missões, não somos eu ou você, mas é o Deus que nos chamou para a sua obra, que coordena todas as coisas. E, queridos, falando sobre esta importância de pertencermos a uma denominação, falando sobre este privilégio de estarmos inseridos em uma denominação que nasceu abaixo de uma visão missionária, de um pernambucano que teve a visão de ganhar o Brasil para Cristo, que resistiu diante de perseguição, de ditadura, de prisões, de tantas situações diferentes, mas que, com a graça do nosso Senhor Jesus, seguiu avançando e avançando para que o Evangelho fosse propagado. E que no seu tempo tantas sementes preciosas foram lançadas e hoje estamos aqui como fruto disto. Irmãos, debaixo desta visão, o reino do Senhor tem crescido e isto é algo maravilhoso. É sobre isso que nós vamos estar falando nos nossos próximos programas. A missão desafio como um todo. No que ela se constitui? Aonde está o seu objetivo maior? Qual é a sua composição? Quais são os órgãos que fazem parte da nossa missão desafio? Quais são as estruturas ligadas à nossa missão desafio? Como atuamos nos países? Como atuamos nas igrejas locais? Qual o papel dos escritórios regionais? É sobre isso que nós vamos estar aprendendo. E para iniciarmos esta nossa sequência de programas, nós vamos estar trazendo aquele que é o órgão que talvez seja considerado carinhosamente como o coração da nossa missão desafio. Embora a nossa missão desafio seja um corpo formado por diversos membros diferentes, aquilo que faz, que dá sentido à vida num corpo, é o órgão no qual direciona-se o sangue, a essência vital, as mais diversas partes de um organismo, que é o coração. E o coração da nossa missão desafio, que é este órgão responsável por capacitar, identificar e formar pessoas que estarão inseridas nos mais diversos países e frentes de ação, é o nosso CFM Alpha. É sobre isso que nós vamos estar falando nos nossos próximos programas. Qual é o papel do nosso Centro de Formação Missionário Alpha? No que ele está baseado, aonde ele está inserido, o que ele faz, o que ele realiza, qual a visão da nossa denominação para este órgão, qual a sua estrutura, o que ele representa denominacionalmente. Você sabia que a nossa obra ela tem esse centro de formação e que ele está aberto a tantas pessoas? Há muitas pessoas todos os anos que vêm das mais diversas partes do Brasil e estão inseridas na dinâmica de um treinamento missionário, recebendo ferramentas para estarem testemunhando da palavra de Deus dentro e fora do nosso país. Será que você sabia disso? Será que você sabia que você pode ser um desses vocacionados aos quais o Senhor chama para comporem as fileiras dos missionários da nossa obra, independente de onde seja? Será que você realmente entende o que significa a preparação transcultural? Talvez você é de uma igreja em algum lugar do Brasil e nunca ouviu sequer falar do CFM Alpha, o Centro de Formação Missionário Oficial da nossa denominação. Nos próximos programas nós estaremos falando bastante sobre este tema, que é de necessidade, irmãos, vital para todos aqueles que entendem a seriedade da obra missionária no reino de Deus. É preciso que você entenda que para toda missão é necessária uma preparação. No Antigo Testamento havia uma expressão utilizada que era cingir os lombos, ou cingir-se. E cingir era colocar uma faixa ao redor do corpo, a qual tinha a função de preparar, proteger e deixar as estruturas ali fixas para um grande movimento, para um combate, para uma corrida, para qualquer situação que envolvesse
uma missão a ser desempenhada. Nós vamos encontrar vários personagens no Antigo Testamento com o ato de cingir-se antes de uma importante missão. Nós vamos encontrar ao longo do Novo Testamento personagens sendo preparados durante um período em cumprimento à obra divina. Nós vamos encontrar esta preparação sendo feita. E nós vamos ver que este processo é necessário em todas as instâncias da obra missionária. Obedecendo a isto, nós temos hoje um órgão, um centro de formação missionária da nossa denominação, que é o coração da nossa missão Desafio, responsável pela formação e capacitação de missionários para todas as partes do mundo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre este, que é o nosso órgão principal dentro da missão Desafio de formação missionária, eu te convido a estar presente nos nossos próximos programas. Teremos um formato diferente, algumas informações, mas principalmente, queridos, teremos visões e entrevistas das pessoas chaves ligadas a esse processo. Nós teremos a participação do nosso querido presidente da Missão Desafio, nosso querido pastor Emerson Costa, juntamente com o nosso pastor Ronaldo Rampazzo, falando um pouco sobre a visão denominacional relacionada ao Centro de Formação Missionário Alfa. Nós teremos a participação de ex-alunos do CFM Alfa em duas situações distintas. A primeira delas será de um casal de alunos que passou pelo treinamento missionário, concluiu o treinamento, hoje está servindo num campo transcultural e vai narrar para nós as experiências vividas dentro do treinamento e como essas experiências foram úteis no trabalho transcultural. Vai ser um período de muito aprendizado, irmãos, diante daquilo que Deus tem feito na vida desses preciosos irmãos que passarão por aqui. Nós vamos ter a participação de um outro casal que também passou pelo treinamento missionário e que está nas vésperas de sua ida ao campo missionário. Então, se você quer saber o que mais está para acontecer dentro da nossa missão Desafio, dentro da nossa denominação, eu te convido a estar presente nos nossos próximos programas. Esta nossa próxima série temática se inicia com o Centro de Formação Missionária Alfa. E depois vamos estar expandindo este conhecimento, a nossa missão Desafio, sua estrutura organizacional, a estrutura dos escritórios regionais. E eu tenho certeza que será um tempo de um aprendizado ímpar para todos nós. Irmãos, eu quero louvar a Deus por cada um de vocês que estão presentes aqui conosco nesta tarde de hoje. Existem muitas coisas que nos nossos dias nós devemos fazer. Nós devemos nos ocupar com o nosso trabalho, nós devemos nos ocupar com a nossa família, nós devemos nos ocupar com a nossa igreja. Mas uma das partes das duas gotas de óleo de nossas colheres é que todas essas coisas são passageiras aqui na terra. Uma das nossas gotas que deve estar sempre presente, ela na verdade não é uma gota de azeite ou de óleo, mas é uma gota de um sangue precioso que nos alcançou lá atrás. Um sangue que foi vertido numa cruz, para que eu e você tivéssemos vida, propósito e esperança. A vida que temos nos foi dada por Ele, para que vivamos para a sua glória. O propósito desta vida é glorificá-lo e anunciar o evangelho ao qual Ele nos confiou, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esta mensagem restauradora de histórias, de vidas, mudadora de destinos. E nós temos uma esperança de que a nossa vida, na verdade, não termina aqui, mas que ela se estende até a eternidade, onde havemos de reinar por Ele, com Ele e para Ele, pelos séculos dos séculos. Essa é a nossa esperança, queridos. Esta é a missão da qual todos nós fazemos parte. E para iniciarmos este tempo, eu quero tirar este momento para orar pela sua vida. Porque, irmãos, o que estamos para fazer nesses dias, todas as informações e palavras que serão citadas nos nossos programas, não são apenas algo cumprindo uma agenda ou algo vazio para preencher uma programação, mas são verdadeiramente ferramentas de Deus para que pessoas sejam levantadas e respondam ao chamado do nosso Senhor em toda a terra, em testemunho às nações.
Os campos estão brancos, irmãos. Em conversas com diversos missionários ao redor do mundo, eu tenho ouvido a mesma frase. Qual é a maior dificuldade no país no qual você está? Vitor, preciso de pessoas. Qual é a maior dificuldade no continente ao qual você está? Vitor, faltam pessoas. Qual é a maior dificuldade no cenário de perseguição que você está? Irmão Vitor, faltam pessoas. Você talvez é a resposta da oração de muitos que estão no campo, clamando a Deus que envie trabalhadores para a sua seara. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos aonde você está e termos um momento de oração nesta tarde, apresentando ao Senhor os nossos corações e tudo aquilo que Ele há de fazer por meio dos nossos programas, desses nossos próximos encontros, em nome de Jesus. Creio que desses encontros sairão frutos aos quais nós não podemos ver diretamente, mas que testemunharemos nos dias que virão, de pessoas que serão levantadas para que o nome do Senhor seja engrandecido nas nações. Então feche seus olhos e ore comigo ao nosso Senhor. Pai amado, Deus querido, nós estamos, Senhor, na Tua presença. Pai, Senhor, para Te agradecer, Senhor, por mais esta tarde, por mais este programa, Pai, que o Senhor nos concede. Deus amado, Senhor, neste momento estão diante daqui, Senhor. Diante de Ti, Pai, estão vários homens, mulheres, jovens, Senhor. Pessoas das mais diversas localidades, das mais diversas histórias, de culturas diferentes, de momentos diferentes, de trajetórias de vida diferentes. Pai, eu não os conheço, Pai. Mas eu sei, Senhor amado, que o Senhor tem um plano na vida de cada um. Deus amado, por meio do Teu Evangelho, Tu nos compraste e nos fizeste, Senhor, testemunhos para o Teu povo. Nos incorporaste, Pai amado, a Tua família celestial. Nos levantaste, Senhor Deus, como pessoas que anunciam a Tua obra em toda esta terra. Então, Pai querido, nós queremos louvar a Ti por isto, pelo privilégio de sermos participantes da Tua graça, Senhor amado. E Te clamar, Deus, em nome de Jesus, colocando diante do Senhor, Pai, o nosso coração, para que a semente, Senhor, do entendimento da urgência da Tua obra venha a frutificar em nossa vida. Pai amado, nós sabemos, Senhor, a Tua palavra nos testifica, Pai Santo, que os campos estão brancos, que o mundo, Senhor Deus, é vasto e que existem muitas pessoas perecendo nas garras de Satanás. Ó Pai amado, que nós não possamos, Senhor, ficar insensíveis a estas realidades, mas que nós venhamos, Deus, a estar motivados, engajados para sermos resposta a essas nações. Eu Te apresento, Deus querido, o coração de cada um dos meus irmãos que aqui estão ouvindo esta mensagem, que estarão conosco nestes programas, e que a Tua boa graça, Pai amado, frutifique na vida de cada um, que eles sejam levantados como homens e mulheres de Deus, resposta, Senhor, para gerações, nações, povos e locais. Esta é a minha oração, Pai amado, Te agradecendo pela vida de cada um, que nós tenhamos, Senhor amado, uma boa tarde, Senhor, de terça-feira, na Tua presença, e que a Tua presença nos acompanhe ao longo de toda esta semana. Que as Tuas bênçãos sejam presentes na vida de cada um dos meus irmãos, em suas famílias, em seus trabalhos, para louvor, honra e glória do Teu nome. É o que eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Você esteve conosco, quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua presença e convidar você para estar conosco todas as terças, aqui reunidos em mais um encontro do nosso programa Missão Desafio em Ação. Compartilhe este vídeo, convide mais pessoas e vamos juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus e até a próxima, em nome de Jesus.